Bom, boa tarde a todos. Pedido aqui do presidente Daniel, estou representando ele aqui na reunião do Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, que veio nos dar a honra aqui da sua presença, que vai falar sobre as perspectivas e metas para o desenvolvimento econômico da cidade do Rio de Janeiro. Também não poderia deixar de marcar aqui a presença do nosso futuro presidente eleito Josier Rebouze, seu segundo vice. Então, acredito que na presença dele você vai ter muito a conversar e a falar. E a nossa associação vai entrar agora num trilho de desenvolvimento justamente na área de inovação, que o Josier vai trazer toda a sua capacidade empresarial e conhecimento do setor. E também queria deixar de dizer que a Lucia aqui representa um dos principais setores de desenvolvimento da cidade do Rio, que é do audiovisual. E que a cidade precisa... eu, por acaso, tenho uma área na cidade que recebe muita locação de filmagens, e tenho a dizer que nos últimos, talvez 6 meses, 8 meses, a gente recebeu mais pedidos de locação do que dos últimos 24 meses. Obviamente que a pandemia afetou isso, mas você vê um sinal positivo, uma retomada do setor, que é um setor muito importante para a cidade, gera um PIB muito forte, e nem preciso também falar da área de entretenimento. Então, a palavra está com você, seja bem-vindo, sinta-se em casa, por favor. Muito obrigado, boa tarde, prazer estar aqui na Casa do Empresário, que é a nossa missão na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é justamente trabalhar a 4 mãos com vocês para a gente realmente melhorar o cenário. Acho que aqui do Rio de Janeiro a gente teve aí anos difíceis, eu diria, né? Não são nem meses, acho que a gente teve aqui alguns anos difíceis. Claro que a pandemia afetou a todos nós, mas acho que antes disso a gente vem tendo certas crises de credibilidade que eu acho que a gente precisa vencer, né? Acho que a política tem muito a ver com essa crise de credibilidade aqui, Fluminense e Carioca, e obviamente isso afeta a tomada de decisão de empresas. Então, quando o prefeito Eduardo Paes me chamou para ser secretário, eu acho que parte do principal desafio era a retomada desta credibilidade, do diálogo, e a gente começou o diálogo com o setor produtivo no dia 4 de janeiro, quer dizer, a gente entrou no dia 1, no dia 4 a gente já estava reunido até pela emergência sanitária, mas eu acho que dia 4 a gente já estava reunido para a gente começar com agendas de fato para a cidade, né? menos falas e mais ação, principalmente planejada. E aí eu vou fazer um apanhado um pouco do que aconteceu até aqui, até esse momento, do que está sendo feito. Fico 100% à disposição, à vontade aqui para responder críticas, perguntas, sugestões. A minha pasta, ela realmente está muito ligada, a gente o nome é grande, né? Mas é que a gente colocou inovação e simplificação, na verdade, como eixo do evento, para que a gente pudesse ser inequívoco no que a gente estava fazendo, porque desenvolvimento econômico pode ser muita coisa e, sendo tudo, pode não ser nada, né? Porque tudo, de alguma maneira, toca em desenvolvimento econômico. Infraestrutura, concessões, parte de combate à pobreza, enfim, se você for olhar para o desenvolvimento econômico uma palavra ampla, você vai acabar falando sobre tudo um pouco e pode se perder. Então, acho que o primeiro trabalho que a gente fez aqui foi: precisamos de foco. Sem foco, a gente não vai dar resultado. As pessoas podem criticar a agenda, podem não concordar com o foco, mas o foco é esse. E o foco foi estabelecido muito com base no que a gente trabalhou com algumas universidades, do que poderia ser potencializado no Rio de Janeiro. E aí eu trouxe uma visão do setor privado, porque eu fiquei mais tempo no privado do que no público na minha vida, e eu sou originalmente advogado de propriedade intelectual. Então, eu basicamente entendi de onde vinha muito da riqueza do que a gente está falando aqui, que é do conhecimento transformado em tecnologia, que são patentes, que são inovações, que são produtos e insumos que aí reverberam em toda a cadeia produtiva, de um modo geral, obviamente, toca em todo mundo. Eu acho que as nações mais ricas entenderam isso há muito tempo e trabalharam muito bem isso. Para além do nosso soft power, da cultura, do audiovisual, para além daquilo que a gente já tem no Rio, que eu acho que a gente tem espaço para melhorar bastante. A gente lançou alguns editais agora ambiciosos em relação à produção audiovisual também, em homenagem aqui ao setor. Temos outros projetos
do Distrito de Indústria Criativa, que a gente está pensando ali para Barra, enfim, isso está evoluindo bem, ainda não está tão rápido, mas eu tenho conversado muito com o Cicave, principalmente, né, o Leonardo Ed, a gente tem conversado muito com a Renata Almeida Magalhães, com o Cacá, Renata é minha prima, por acaso, então acaba que a gente tem uma troca grande também nesse setor. Acho que a gente está tentando cobrir tudo, mas a gente tem um chapéu, que é o chapéu da inovação. O chapéu de uma cidade que produz conhecimento, uma cidade que produz inteligência, uma cidade que exporta essa inteligência, né? Eu acho que o que a gente tem de material humano no Rio de Janeiro é extremamente rico, e a gente exporta isso para São Paulo, para outras regiões do país e para fora do país. Então, o nosso objetivo é como interromper o êxodo de talentos, como melhorar o fluxo de vinda de novos talentos e, obviamente, de potencializar os talentos locais também a partir dessa troca, dentro de uma bandeira que a gente entende que é transformar conhecimento em geração de negócios. Né? Como é que isso potencializa essa interromper essa saída de coisas por aí. A gente parece gato na parede, né? A gente se sente escorregando o tempo inteiro. Como é que a gente interrompe esse eixo? E aí, vou dar aqui os números para vocês, a gente pode olhar ali na apresentação. Vou começar aqui, acho que por números animadores, que são vocês, que são os grandes geradores de emprego no Rio de Janeiro. A gente vê aí o número da queda de desemprego muito acentuado, foram aí 100 mil cariocas que deixaram de estar desempregados aí no primeiro trimestre de 2023, né? A gente vê aí um período de 20 até aqui, a gente veio trabalhando muito para essa queda de desemprego, e olha, antes da pandemia, nós estávamos na casa ali de 14%, tá, no desemprego. Variava entre 11%, 12%, 13%, 14%, sempre os dois dígitos. No melhor momento, os governos anteriores, no governo anterior, foram ali. Então, a gente assume ali no final de 20 com 16%, e agora a gente já está com índices de 9% de desemprego, que eu acho que isso é uma evolução importante. Eu acho que, até em termos sociais, é fundamental, né? A geração de emprego, obviamente, é um dos grandes pilares aqui da inserção de pessoas no mercado, quem mais precisa. Então, nesse período que a gente chegou de 21 para cá, de 21 até 23, foram 194 mil novos empregos gerados na cidade do Rio de Janeiro, gerados por um setor privado que voltou a acreditar na cidade, voltou a acreditar naquilo que estava sendo feito por governo e como proposta, naquilo que estava acontecendo. Claro que o Rio tem suas potencialidades, mas a gente viu recentemente que não adianta correr solto, porque o resultado não vem se a gente não tiver um trabalho estruturado e uma clareza do que nós estamos falando. A gente vê o número também de vulneráveis cair, tá, no Rio de Janeiro, acho que isso é importante. Não estamos falando aqui de desemprego especificamente, estamos falando de pessoas desalentadas. Tem ali uma classificação específica que inclui vários grupos que a gente chama das pessoas vulneráveis. Esse índice caiu também, vem caindo na cidade do Rio de Janeiro, né, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, isso também é um tema que nos afeta, especificamente na região do centro da cidade, onde a gente sente muito isso, e a gente tem feito os esforços grandes aqui para o centro. No tema inovação, a gente vem vendo cada vez mais aí nesse período também a criação de novas startups na cidade do Rio de Janeiro. Como eu falei, o nosso norte, a nossa bússola é transformar o Rio na capital da inovação do país. A gente quer que o Rio seja reconhecido como local onde o conhecimento é transformado em negócios, onde os negócios inovadores estão acontecendo, onde as oportunidades estão acontecendo, onde os melhores empregos estão sendo gerados, onde a formação educacional olha para o futuro. A gente tem um desafio da inteligência artificial que está aí, a gente tem um desafio de uma nova dinâmica dos novos empregos e trabalhos, principalmente para um público que fica de fora, que está. E a gente entende que isso é papel do governo de dobrar essa curva antes dos outros. A economia verde é um tema importante que a gente está trabalhando muito também. Eu vou falar um pouquinho dos nossos projetos, mas eu quis trazer esses números para vocês que eu acho que são representativos. Então, dentro da agenda hoje da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quais são os projetos em curso ou concluídos ou que já estão caminhando? Lei da Liberdade Econômica. Aprovamos uma lei que conversa com a lei federal, é uma lei que combate abusos regulatórios contra empresários, e é uma lei que, para 288 atividades, nós eliminamos a restrição de endereço. Consulta prévia de local, para mais de 288 atividades, não precisará mais acontecer. Então, pequeno comércio, pequenos serviços, escritórios, enfim, atividades que não são super impactantes e que as pessoas já usam os seus imóveis para fazer. Vamos trazer para a realidade. As pessoas abrem o seu negócio hoje no seu computador, na sala de casa.
Não necessariamente ela tem um fluxo de pessoas tendo reunião naquele ambiente. Só que o que acontece no Rio de Janeiro nos últimos anos é que essas pessoas usam um escritório remoto, né? Elas botam o endereço delas num escritório no centro, mas nunca estiveram aqui. Eu mesmo, em 2018, quando eu abri meu escritório de advocacia, eu estava no Jardim Botânico, minha casa permitia que eu tivesse um cômodo lá para trabalhar, mas eu tinha que abrir meu alvará, tirar meu alvará, eu tive que alugar Regos aqui no centro, e o meu endereço oficialmente era centro da cidade, mas eu nunca estive aqui com o meu escritório. Quantos milhares de negócios no Rio de Janeiro não passam pela mesma coisa? Você coloca no endereço do seu contador. Isso é errado, né? Isso é errado, do seu ponto de vista legal, isso é errado. Mas é isso que acontece todo dia na cidade do Rio de Janeiro e as pessoas fazem assim, a vida vai acontecendo, porque a gente tem regras urbanísticas da cidade que não evoluíram ao longo do tempo. Nós temos regras de uso do solo de 1976. 1976, isso aqui não era nem pensado ainda, celular não tinha, isso aqui, essa reunião aqui com essa tela aí não acontecia. Então, assim, nós estamos atrasados nessa discussão de uso do solo e a Lei da Liberdade vem para ajudar o empresariado de baixo risco a abrir. Nós vamos lançar em junho o novo sistema. Tá? Em junho, você vai conseguir tirar o seu alvará em 1 minuto, se você for uma dessas 88 atividades, a não ser que você preencha mais rápido a autodeclaração que você vai fazer. Então, você vai entrar no site, vai responder sim e não. Se você tiver inserido nessas categorias, você vai já sair com o seu número. No seu e-mail, você vai receber a guia de recolhimento, pagar a taxinha, mas antes disso, você já pode começar a trabalhar, já pode começar a operar, você está formal. Então, vai acabar faça uma consulta, depois eu volto, é indeferido, 21 dias, 50 dias, principalmente para essas 288 atividades, isso acaba. A partir de junho, a prefeitura vai lançar esse novo sistema que a gente está chamando de Alvará Já. O Licim, a gente integrou os 2 licenciamentos, urbanístico e ambiental. A gente entende que não existe desenvolvimento e discussão de desenvolvimento econômico no século XXI que não seja sustentável, que não fale com a economia verde, que não obedeça às normas e regras, não só do licenciamento ambiental, como do licenciamento urbanístico, só que esse processo ele era proibitivo, basicamente. Primeiro, quando eu cheguei lá, era papel, em 2021. Né? Então, eu precisava de contrato de carro para levar a minha pasta da minha mesa para a sua mesa, para aquela mesa você precisava, né, do papelzinho, enquanto as empresas todas online, a prefeitura ainda em papel. Então, a gente mudou isso de cara, claro que a gente aproveitou para fazer isso, então entramos no digital, hoje esses licenciamentos são 100% digitais e integrados. E, obviamente, a gente revisou os processos. Eu não olhei a norma, o mérito da norma. Né? O meu papel é melhorar o fluxo dos processos. Nós chegamos a dar licença de obra já agora em 1 dia. Tá? Tem licença que eu dou em 1 dia, tem licença que em 30 dias em média, essa é a meta, esse é o prazo, e de obras muito complexas, nós temos dado licença possível, hoje você consegue ter a sua licença em 45 e 60 dias. Isso é melhor que qualquer cidade americana, isso é melhor que várias cidades brasileiras, tá? Isso é o processo hoje na cidade do Rio de Janeiro, e a gente faz isso com toda a segurança jurídica, você já sai com a sua licença. Aí você fala, mas eu saio com a licença, mas não posso começar a obra porque ainda falta passar no órgão X, nos bombeiros, que seja. Tudo bem, mas você já tem a sua licença, você já pode fazer o seu financiamento, você já tem segurança jurídica para levantar recursos, você já está com aquilo ali em mãos e você já pode ir ao mercado. E assim que sair nos outros órgãos, que nem sempre estão com a prefeitura, você já pode começar a construir. Então, isso, acredito, deu uma levantada boa aqui. A gente fez isso em parceria com a ADM e com o Sinduscom, inclusive com arquitetos, então a gente fez isso em parceria com o setor privado, ouvindo o setor privado, suas dores, entendendo como é que isso poderia também ser feito a 4 mãos, e eu acho que isso foi um divisor de águas para essa burocracia da cidade. Aprovamos um ISS menor diferenciado, que a gente chamou de ISS Tech, para a região do Porto, para empresas de tecnologia e inovação. Então, qualquer empresa hoje que for para o Porto do Rio paga 2%, se for recolhedora de ISS. Lançamos o Sandbox Rio. Para quem não conhece o conceito de sandbox, vou dar um exemplo prático. A Uber, por exemplo, quando ela entra nas cidades, ela muitas vezes tem um desafio regulatório, porque você tem uma regra para o táxi, uma regra para o transporte, muitas vezes ela entra em conflito com o setor público. O iFood, por exemplo, ele vem, traz o serviço, mas, do ponto de vista regulatório, quais são as limitações e como é que se faz o uso urbano, efetivamente, daquela relação. Então, ao invés da gente ser antagônico, da prefeitura, poder público, correr atrás para regulamentar um problema, hoje, quem quiser testar serviços e produtos inovadores e tiver uma certa dúvida sobre o ponto de vista regulatório, pode buscar a nossa secretaria, pode buscar a cidade e pedir para testar esse serviço, esse produto a 4 mãos.
A cidade gera um relatório de inteligência para você e você gera um relatório de inteligência para a cidade e, a partir disso, a gente pode construir regras melhores e mais seguras a partir da realidade e testar. 3 projetos vão sair agora disso: abastecimento de carro elétrico, entrega com drone da Ambev, que ela vai entregar bebidas na cidade com drone, e o Zona Sul vai entregar com um robozinho, que é um robozinho também sem ninguém, mas é um robozinho que vai andar assim na rua com a sua entrega, ele vai até a sua casa e vai deixar na sua casa 100% sem ninguém operando. Então isso vai acontecer em algumas áreas da cidade, de forma controlada, monitorada, observada. Se der errado, a cidade imediatamente diz para parar. Mas se der certo, a gente pode fazer uma regulação mais adequada para esse uso. Então, essa é a ideia do sandbox, que é teste. É o conceito de uma criança na caixinha de areia. Criança brincando na caixinha de areia de forma controlada. Essa é a ideia, a gente está aqui, obviamente, aberto a quaisquer negócios, quaisquer serviços inovadores que queiram fazer esse tipo de teste com a cidade. O decreto está valendo, está em vigor. O site é sandboxrio.com.br. Nós temos o Web Summit, que eu acho que foi um divisor de águas também em termos de eventos e vinda de investimentos para a cidade dos últimos anos, o maior evento de tecnologia do mundo, transformou a cidade de Lisboa, tem na Europa, tem no Canadá, tem em Hong Kong, e na América Latina é o Rio. Foi um sucesso essa primeira edição. Vem para se juntar a outros eventos bons do Rio de Janeiro que já estão acontecendo. Rio Innovation Week, tem aqui a FITS, o nosso Josier, tem o Rio 2C, tem vários eventos que já eram muito locais. E esses eventos, na nossa opinião, vão ser potencializados, inclusive, pela presença desse evento global, que acabou trazendo outros eventos para o Rio. Tá? A gente agora vai sediar a Open Innovation Week, que é um evento que historicamente acontece em São Paulo, a premiação das 100 melhores startups e investidores do Brasil, e eles pediram para vir para o Rio. Olha que doideira. A gente estava implorando para as pessoas virem, agora eles pediram para vir para o Rio, porque eles queriam pegar a onda do Web Summit, entenderam que aqui estava o ponto da inovação, e eles falaram, esse ano nós temos a data fechada em São Paulo, nós não queremos fazer em São Paulo, podemos fazer no Rio? A gente falou, claro, a gente ajuda vocês a fazer, e agora eles vão fazer no Rio, se mudaram para fazer aqui no centro da cidade, aqui na região do Porto, ali no Armazém, e vão fazer um jantar de gala no Copacabana Palace também, um evento que reúne basicamente os maiores CEOs das maiores empresas do Brasil para discutir inovação, vão estar aqui no Rio com esse olhar de fazer negócios também, de novo, dando um exemplo aqui do efeito que isso pode causar. A gente não podia deixar de fora a população mais vulnerável, né? Então a gente fez um projeto chamado Programadores Cariocas, para que essas pessoas aprendam programação e, aprendendo programação, possam se inserir e atender uma demanda grande hoje do mercado. Todo mundo tem TI nas suas empresas hoje, seja terceirizado ou não, isso é fato. Né? Assim, muito difícil que a pessoa não tenha nada de TI hoje, e existe uma demanda gigante por programadores. Existe uma falta de programadores no mercado, não só do Brasil, mas global. Então, o que nós estamos fazendo? Pegamos as empresas privadas, abrimos um edital de concorrência, nós pagamos R$12 mil por aluno, alunos de regiões de índice de desenvolvimento social mais baixo, oriundos das escolas públicas do Rio de Janeiro, jovens, tá? Pessoas já formadas. Agora, na segunda projeto, nós vamos abrir para não jovens também. Então, jovens ou não poderão entrar. Mas nessa primeira leva foram jovens, e a gente está pagando para essas pessoas aprenderem programação de verdade, tá? E fizeram aí 6 meses, 400 horas de aula, e a gente dá R$500 de bolsa para a pessoa não sair do curso, e ganha um computador quem acabar com o curso para ganhar o computador e poder trabalhar e ter um instrumento de trabalho. Foram 780 alunos que entraram, 750 formados. Esse ano nós vamos formar 1.800. Tá? Então, é aí uma leva de mão de obra que a prefeitura está qualificando para que as empresas possam aproveitar. Se as empresas de vocês quiserem fazer parcerias com a prefeitura para entrevistarem esses jovens, essas pessoas, ou se vocês tiverem cursos setoriais para especialização dessa turma, essa galera está doida para fazer isso. Tá? Então, fica aqui aberto, se vocês quiserem fazer um convênio com a prefeitura para conversar sobre esses programadores, seja o setor de saúde, setor de indústria, setor de energia, essa turma já tem um preparo, pode entrar no mercado. A gente abraçou um pouco o negócio da agenda cripto, você pode pagar hoje o seu IPTU usando criptomoeda, a cidade do Rio ela é pioneira nisso, a gente não recebe em cripto, senão a gente seria preso, a gente recebe em reais, mas a corretora pode fazer essa conversão junto à fazenda, então de alguma maneira a gente deu uma sinalização, menos pela cripto em si, mais pelo que ela traz de gente interessante, o pessoal mexendo com blockchain, trazendo inovação, trazendo novas empresas, então não é porque nós não somos criptomaníacos, nada disso, nós só queremos essas pessoas interessantes aqui no Rio de Janeiro
E, claro, seja ela maníaco pelo cripto ou não, desde que ela esteja trazendo uma atividade nova, a gente acha que isso é muito interessante. E isso chamou muita atenção do Rio para o exterior. Tá? Eu dei muita entrevista para jornalistas estrangeiros sobre esse tema durante um bom tempo. Isso chamou muita atenção do Rio de Janeiro. O projeto da Bolsa Verde, que na verdade a gente não vai conseguir fazer uma bolsa, mas o que nós estamos fazendo agora? A gente está reformando o prédio do Automóvel Clube do Brasil, que é um prédio histórico da cidade aqui do centro. Nós estamos gastando 40 milhões de reais para reformar esse prédio, vai começar agora. E nós estamos fazendo um hub de transição energética e finanças do amanhã. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, já é parceira desse projeto. A associação Rio Energy Bay, que congrega empresas de energia, Petrobras, aí tem a Vibra, tem a Eletrobras, Furnas e tal, são parte dessa associação, estarão à frente da formação desse hub, e plataformas de crédito de mercado de carbono voluntário. Tá? Então, a gente quer que essas plataformas e todo o mercado financeiro, a gente acabou de aprovar um ISS mais baixo para os agentes do mercado financeiro que estiverem no Rio, mexendo com o mercado de crédito de carbono, porque a gente quer ser o epicentro dessa transformação econômica e quer ser o centro dessas discussões. Na nossa opinião, claro, pode se instalar onde quiser da cidade, mas se estiver conectado a esse hub que nós estamos fazendo, provavelmente vai potencializar os seus negócios. Digitalizamos todos os processos, como mencionei. O Porto Maravilha, toda hora eu falo que é um nome brega, porque o prefeito odeia esse nome, mas pegou, e pegou mesmo, e fiquei bom também, ficou aí uma coisa um pouco mais irreverente. A região do Porto também é um hub. Tá, ali vai ter a primeira agora Universidade do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, um projeto nosso também, montamos tudo, conceitualizamos tudo, estamos entregando. Então, vai ser um hub para as empresas de tecnologia se instalarem, tá, também da forma associativa, também de uma forma associativa. Conversando com o Cubo de São Paulo, para ver se o Cubo de São Paulo não assume esse hub, de repente faz essa conexão, um Cubo São Paulo, um Cubo no Rio, dentro desse nosso grande armazém ali no meio da região do Porto, e porta com porta esses cursos do INPA. São 400 alunos que vão se formar em uma educação de ponta, padrão INPA, em ciência de dados, ciência da programação, matemática e física. 100% bolsa, vão morar naquela região, a prefeitura também está adquirindo os imóveis ali naquela região. Só para vocês terem uma ideia, muito em razão desse projeto, a gente tem 6 novos residenciais e 15 mil novas pessoas com expectativa para morarem na região do Porto a partir de 2024. Então, são 6 mil novos residenciais ali, 6 mil novas unidades licenciadas e em construção. Então, não é próprio. Incluindo tudo, incluindo aquela área toda ali, tá? Exatamente, é exatamente essa área. Tem a Encamp, que está fazendo parte dela, e a Cury está fazendo alguns outros projetos ali. Então, assim, ali vai bombar, eu acho, vai ser uma das regiões mais interessantes para esse estado do Rio de Janeiro, além de você pagar um ISS menor, é onde estão, eu acho, as oportunidades presentes ali de virada de chave. Como eu falei, são 400 alunos no INPA, mais os professores, mais as pessoas rodando ali, e é a universidade que a gente quer que seja referência não só do Brasil, mas a gente quer que seja referência global, porque a gente acha que o INPA tem qualidade para fazer isso. Falei já do Centro de Energia e Finanças da Manhã, estamos fazendo a revisão do plano diretor, está sendo discutido agora na Câmara, acho que é algo que a CRJ pode participar também, deve, na minha opinião, porque eu acho que é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. O projeto do Viver Centro, a gente mandou para a Câmara uma segunda versão do Viver Centro. A gente tinha feito a primeira versão já aprovada para permitir os residenciais do centro, permitir essas conversões, dando incentivos, mas agora está dando mais. A gente literalmente está dizendo o seguinte, não tem mais restrição de gabarito, não vai precisar mais pagar ITBI, não quero mais que pague IPTU por um tempo. Vem para o centro, faz o seu residencial, abre o seu negócio, faz um prédio aqui que nós vamos ajudar. Então, esse Reviver Centro 2, ele é mais agressivo do que o Reviver Centro 1. Tá? A gente está sendo mais agressivo em relação ao centro da cidade. Acredito que vocês possam ser beneficiados por isso aqui, com esse prédio aqui também. No Reviver Centro Cultural, a gente acabou de lançar, a gente está colocando o seguinte, a gente mapeou num quadrilátero aqui, do coração do centro, 134 lojas de rua, de fachada de rua, viradas para a rua, que dão aquela impressão de abandono, de esvaziamento. A gente veio uma a uma mapeando aqui, nós, a nossa equipe lá, a secretaria, conversamos com os proprietários e basicamente a gente vai lançar o segundo edital agora, que é o seguinte, a gente lançou o primeiro edital dizendo, proprietários, quem quiser alugar essa loja, inscreva na prefeitura, junto à prefeitura, o seu imóvel. De 134, 27 estão aptos e se inscreveram.
E agora nós vamos abrir para as atividades culturais. Dizer o seguinte, atividades culturais, nós temos aqui 28 lojas que já estão inscritas na prefeitura, que fazem parte do programa, e nós vamos pagar até R$ 15.000 por mês, para ser mais preciso, R$ 14.400 por mês para você de subsídio, atividade cultural, e mais a tua obra, até R$ 192.000 de reforma que você precisar fazer, para que você ocupe essa loja. Contrapartida, você tem que ficar pelo menos aí 48 meses e você precisa abrir aos finais de semana e um período estendido para a noite. Então, galerias, livrarias, centros culturais, audiovisual, enfim, quem quiser estar nessas lojas que estão voltadas para a rua, tem que ser abertas ao público, tem que trazer vida para a região, podem agora, a gente não lançou ainda, tá? A gente vai apresentar, a gente vai publicar essa semana ainda, ou na próxima no máximo, a gente possa literalmente pagar para essas atividades ocuparem essas lojas de rua por um determinado período de tempo, até que a coisa comece também a ter um ar diferente. A prefeitura está fazendo um investimento grande para reformar o Saara, salvo engano, são uns R$ 25 milhões, para que a gente possa fazer realmente ali uma intervenção urbana de qualidade naquela região. Asfaltamento ali, as ruas, enfim, organização, ordenamento urbano, isso também já está caminhando. Então, acho que, assim, hoje, centro da cidade é um tema absolutamente central para o prefeito Eduardo Paes, dentro também dessa linha de recuperação econômica e mudanças aqui da cidade do Rio. Vou passar aqui muito rápido que eu falei dos nossos projetos, mas só para vocês entenderem também que esse governo tem planejamento. Tá? Nós temos um plano estratégico desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, que é de 21 a 24. Esse é o plano estratégico de longo prazo. E nós temos os acordos de resultado para todas as secretarias e órgãos, e são metas meritocráticas para que você consiga ganhar um bônus no final do ano. E, além disso, as metas setoriais, que são controladas pessoalmente pelo prefeito uma a uma. Então, a minha estrutura de apresentação para vocês, que o tema aqui é planejamento e desenvolvimento, eu trouxe o plano estratégico, os acordos de resultados e as metas setoriais para vocês conhecerem aquelas mais afeitas ao nosso tema de desenvolvimento econômico. Todas têm, tá? Todas têm. Desenvolvimento urbano, todas têm lá o ordenamento, cultura, clubes, etc. Todos têm isso aqui. Então, primeira meta aqui de plano estratégico, de 21 a 24. A melhor cidade da América Latina em termos de prazo para abertura de empresa e licenciamento de obras. Tá? Então, a gente tem essa meta até 2024 a ser cumprida. O Rio Mara Vale, que é atrair e fomentar a criação de 400 novas startups na cidade do Rio até 2024. Isso também é uma meta estratégica da cidade. Desenvolvimento econômico pós-Covid, reduzir a taxa de desemprego anual no Rio de 14,5% naquele momento para 8%, então já estamos ali no 9,7%, temos que baixar para 8% até 2024, isso é uma meta estratégica da prefeitura. Fortalecer, obviamente, aí o crescimento da economia, o crescimento do PIB, para que a gente cresça 3% ao ano, em média, entre 2021 e 2024. Estamos cumprindo, estamos ali perto desse número. Avenida Brasil, nossa meta econômica aqui é revitalizar também a Avenida Brasil, as obras estão sendo finalizadas e a gente tem que atrair pelo menos 10 novos investimentos privados, seja na área de logística, saúde ou tecnologia ou outros setores para aquela região. Temos conseguido atrair pelo menos 3 a 4 por ano desde então essa meta a gente vai conseguir cumprir também tranquilamente até 2024 no nosso plano estratégico. Nos nossos acordos de resultados de 2022, tá, a gente tinha essas metas que foram cumpridas aqui, que era justamente o crescimento do PIB 3% ao ano, capacitação de 900 pessoas no projeto programadores, reduzir taxa de desemprego anual na meta do ano passado para 11%, conseguimos, revitalização econômica da Avenida Brasil, trazendo aí 2 por ano, e aí a atração de 98 novas startups. Essa foi a nossa meta do acordo de resultados para o ano passado. Aumentar em 19% as licenças urbanísticas, conseguimos, aumentar em 60% as autovistorias e edificações, aumentar em 10% os produtos emitidos pelo licenciamento ambiental, também conseguimos, implantar um histórico integrado de licenciamento e integrar processos digitais de construção, também conseguimos. Basicamente cumprimos aí. Esse ano a gente tirou nota 8,6, foi uma nota ótima, tá? A gente ficou ali entre os 5 melhores órgãos. Tiramos uma nota, a gente ganha nota. Então, a gente tem, o prefeito dá nota para a gente. Então, a nossa nota, passamos bem de ano entre os órgãos ali da prefeitura, tiramos 8,5 aí no cumprimento das nossas metas de acordo com o resultado. É bom vocês saberem isso, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Que a gente é avaliado, que a gente realmente tem essas metas. É claro que nem todo governo faz isso, mas o governo Eduardo Paes faz. E aí, o que a gente tem para o acordo de resultados deste ano, de 23?
Implantar o sistema Alvarajá, que eu já mencionei para vocês, em junho nós vamos lançar, então vamos cumprir essa meta. Iniciar essa operação do Centro de Finanças do Amanhã e do Porto Maravalli, tá? Nós temos que iniciar. A obra do Porto Maravalli do Galpão fica pronta em outubro desse ano. O IMPA começa a operar em 24. O Centro de Energia e Finanças da Manhã, ele vai começar incubado do Maravalli e só daqui a uns 20 meses é que ele se muda para o Automóvel Clube do Brasil, quando a obra ficar pronta, porque nós estamos começando agora a fazer essa obra, então estamos num bom caminho para cumprir essa meta, está tudo certo. Fomentar aí a atração de 248 novas startups na cidade do Rio de Janeiro, com a vinda do Web Summit. A procura pelas startups está sendo imensa na cidade, mudou o clima, então também estou bem confiante que a gente vai cumprir a meta desse ano. Temos que capacitar 2.150 pessoas no Programadores Cariocas. Aí aqui nós vamos capacitar 1.800, isso vai jogar nossa nota um pouquinho para baixo, não tem muito jeito, mas ainda assim é um número expressivo. Triplicar o número de licenças municipais de instalação, para quem não... Bom, porque já teve que fazer licenciamento ambiental. Quando você vai começar a fazer uma obra, normalmente você tem que tirar o que se chama LMI, para começar a fazer a sua obra no licenciamento ambiental. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente mudou o processo de licenciamento ambiental, nos primeiros 3 meses desse ano, eu dei exatamente o mesmo número de licenças que eu dei no ano passado inteiro em relação às licenças ambientais. Isso não é passar boiada, isso é formalizar e obedecer regra ambiental. Isso são normas ambientais respeitadas. Porque nós não estamos dentro da regra. A regra tem que ser cumprida. Nós estamos possibilitando que você se formalize, entenda a regra e acesse a burocracia. Antes, você estava demorando cerca de 3, 4 anos para tirar uma licença parecida. Resultado, as pessoas faziam e que se dane. E isso é muito ruim para a cidade, porque você cria uma cidade de informais, uma cidade que não respeita normas. Então, tem que ser simples para quem quer estar certo. Aumentar em 20% as licenças urbanísticas emitidas, então tem uma meta para a gente não ficar travado lá na nossa burocracia, então tem que aumentar o número de licenças, tem que deixar a obra funcionar. Revitalização econômica no Brasil, como eu falei, trazer mais 10 investimentos, atender 90% das solicitações do 1746 de fiscalização de obras. Eu só tenho um item do 1746, que é a minha responsabilidade. Dos vários que tem lá, quem já teve que acessar o 1746, um item é meu, que é fiscalização de obra no espaço privado. Tá? Então, sempre que você pedir uma fiscalização de obra no espaço privado e ninguém for, a culpa é minha. Então, eu tenho que cumprir essa meta do 1746. Hoje a gente está em 56%, está baixo, está ruim. Então, eu tenho uma meta colocada pelo prefeito de atender 90% dessas solicitações, então eu tenho que sair ali dos meus 56% atendidos hoje para 90%. E aí, digitalizar 90% dos processos físicos do licenciamento ambiental em andamento, porque nem todos os processos ainda foram digitalizados, e a gente tem uma meta aí de que todos estejam digitalizados esse ano. Então, pessoal, eu trouxe aqui literalmente nossos planos, nossas metas, nossos acordos de resultado, o que a gente tem que fazer. É claro que isso aqui é o nosso norte, não é só isso que a gente faz, isso engloba o que a gente faz, mas a gente também tem esse papel de venda do Rio de Janeiro, tem Investe Rio, que é ligado à minha secretaria, né? A gente vai aos eventos, faz a promoção do Rio, conversa com o setor privado, escuta as novas empresas entrantes, resolve essas questões de burocracia, tenta discutir na Câmara as mais diversas legislações que estão sendo discutidas. Então, assim, isso também é parte do nosso trabalho, que a gente conta muito com o setor privado para ouvir. Né? Acho que vocês são os fazedores da coisa de fato ali no dia a dia, e obviamente a partir dessa escuta e dessa construção mútua a gente conseguir ter um Rio bom para, como é que é, José? Você tem um lema aí, Rio bom para investir, viver, trabalhar, para se investir e para se visitar. O lema do José, é o nosso também, José, então vamos pegar emprestado. É isso, pessoal, obrigado a toda a exposição de vocês aqui. Caro Chicão, obrigado aí pela sua explanação, bela palestra. Temos um longo caminho aí pela frente e fica aberta alguém queira perguntar alguma coisa. Tem o tema do Galeão que eu não trouxe aí, que a gente está de cabeça também. Esses estudos de impacto econômico todos saem lá. Aliás, a gente fez uma coisa que eu não trouxe ali, Observatório Econômico do Rio. Se vocês entrarem no Observatório Econômico do Rio hoje, todos os nossos estudos de impacto regulatório, desses temas estruturantes, economia de turismo, a gente está fazendo vários estudos sobre a economia do Rio, vocês encontram no site observatórioeconômico.rio. Tá? A gente criou esse site, isso está disponível para todos vocês. Secretário,
Já que o presidente José me cedeu a palavra aqui, eu não posso falar muito tempo, tem que falar bem rapidinho. Não, a pergunta que eu faço, eu primeiro parabenizo pela apresentação, que nos dá muita confiança, né? Nós temos participado das reuniões do Conselho da Cidade, eu acho que é uma das, eu digo, ferramentas, instrumentos que o Eduardo Paes, o prefeito, sempre utilizou de trazer a sociedade para discutir lá os problemas da cidade, eu acho muito importante. E eu tenho aqui dois assuntos aqui que nem vão diretamente ligados à atuação da prefeitura, mas interferem diretamente na vida da cidade, que essa frase que eu utilizo, eu acho que é perfeita, e realmente tem que ser uma frase muito isso aqui de busca, né? Mas eu trago dois pontos aqui. Um é mais do mesmo, vou só falar um passando. O primeiro seria a mobilidade urbana e região metropolitana. Eu lembro quando o Carlos assumiu a Secretaria de Transporte, no Conselho Nacional, ele começou a falar de mobilidade urbana, falou de trem, de barca, de ferrovia e de transporte de ônibus. Aí eu falei, pô, secretário, não é só isso aí, isso não cuida de nada disso não, viu? Porque não cuidava só o transporte, a região da cidade do Rio de Janeiro. Todos os outros modais são estaduais em região metropolitana. Então, eu vejo que a prefeitura sofre muito com isso, e eu não sei até onde ela pode contribuir. Mas nós tivemos aqui na quinta-feira passada, de planejamento do secretário Nelson Rocha, ele trouxe o planejamento do Estado. E se focou muito em cima também da infraestrutura de mobilidade. E hoje nós vemos um quadro caótico de todas as concessionárias que atuam no Rio de Janeiro, aí incluindo o Galeão, que o senhor tem participado ativamente na defesa do retorno do nosso Galeão para funcionar. Nós temos marcas, problemas seríssimos, ônibus, BRT, nós temos participado com aquela parceria de treinamento de motorista lá, com a prefeitura, com a Cláudia, e motorista BRT. Mas nós temos marcas, problemas, ferrovia, como é que, eu só queria saber, como é que pode se ajudar a resolver isso, não sendo uma atuação de gestão da prefeitura diretamente? Inclusive o Galeão também não seria, mas é diretamente ligado. Esse é um ponto. E o segundo é algo que nos aflige a todos, eu só devo ouvir essa pergunta todo dia, é o problema da ordem pública e da segurança pública. Não diretamente na sua pasta, mas que interfere no todo. Somente eu queria perguntar. Bom, primeiro parabenizar a eleição aqui do José, desde já sucesso, dizer que vocês contem com a gente, a CRJ já é parceira também aqui no interior, eu acho que a CRJ forte, é forte por mim, então desejo super sucesso, parabéns, também agradeço a diretoria anterior pelas parcerias ao longo do tempo. Vamos lá, transporte, eu acho que o Brasil não fez um bom trabalho na pandemia, que outros países fizeram em relação aos seus contratos de concessão, em relação à necessidade de você salvar o sistema de transporte no momento em que as pessoas foram para casa. Eu acho que qualquer concessionária, qualquer empresa de transporte no mundo, se eu sentir um problema, que não tinha mais ninguém para pegar, basicamente não usar o seu modal. Então, é claro que no Rio a gente sentiu isso mais forte por conta de uma desorganização anterior. A gente tem um problema do metrô da Gávea que nunca foi sanado. Eu, como deputado estadual, propus a CPI do metrô da Gávea, mas não deu tempo de instalar. Eu acho aquilo ali um absurdo completo. Vai se finalizar a obra porque tem que se finalizar, mas ainda assim você não vai ter metrô ali por um bom período de tempo, porque o que aconteceu ali foi realmente absurdo. Eu acho muito ruim a governança de transporte no Brasil, porque eu acho um erro, por exemplo, o metrô ser estadual. Eu não compreendo isso. Não sei quem tomou essa decisão em algum momento na história, por alguma razão, mas eu acho que hoje em dia isso é um erro de governança. Acho que o que o cidadão de Campos e Macaé tem a ver com o metrô do Rio? Nada. E por que ele tem que pagar por isso? Também não deveria. Deveria ser prefeituras. Por que a gente é o mais interessado em ter metrô na cidade? Os metrôs são de cidades. Ainda que você possa ter uma linha que fala muito da linha 3, para conexão com São Gonçalo e tal, que um dia vão fazer, bem, faz a concessão separada, se for o caso. Faz no formato de trem, que o trem é interestadual, ali intercidade, por que não? Você vê agora a Supervia que está com a mesma questão.
Então, eu acho assim, a gente tem um problema de governança, a gente tem um problema de má gestão, não tem a menor dúvida. Isso aí, claro, quando você fala de concessão, é um problema grave de longo prazo, porque concessão não se resolve no estalar dos dedos. Você tem a modelagem, você tem os contratos, você tem as indenizações, tem a discussão de outorga. Então, assim, infelizmente, se você não tem um planejamento bem feito ao longo do tempo em concessões, nós vamos passar um período, eu acho, ainda nós vamos ter um período difícil nesse setor específico, porque não dá para resolver rápido. E mesmo a briga do Galeão é uma briga que, se tomarem uma decisão amanhã de manhã, nós vamos sentir, vai demorar 1 ano e meio, com sorte, para... Opa, respiramos. Não é que você vai tomar decisão amanhã e na semana que vem você vai ver o Galeão lotado de pessoas e 1.000 novas aeronaves e 1.000 novas... Assim, também não, nem pode ser essa a expectativa, porque ela seria uma expectativa falsa. Assim, vai demorar um tempo. Até por isso o tema é urgente. Porque quanto mais semanas se leva, mais tempo para frente nós vamos levar para retomar. Então, por isso que a gente tem dito que é um tema urgente. Então, de novo, eu tenho uma reclamação em relação à governança, porque eu acho que a gente depende demais do governo do Estado, acho ruim. No que a gente tem que resolver, que são ônibus, basicamente, muito, a prefeitura retomou a concessão do BRT e reorganizou a casa. A gente comprou 400 novos ônibus, até mais, acho que vai chegar a 600 novos ônibus. A gente redesenhou as obras, voltou a terminar as obras dos terminais, que estavam completamente abandonadas, não tinha manutenção, estava jogada as traças. Aí você pode dizer, bom, realmente, porque a concessionária estava sem caixa, não precisa entrar nessa discussão, porque também não é para isso. Passou. Então, nós temos que resolver. Então, está sendo feito um investimento altíssimo, a prefeitura hoje, para retomar esse sistema, um sistema que leva e traz milhares de trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, todos os dias. Ele está cheio porque as pessoas usam mesmo. Ele chega longe na Zona Oeste, então é importante, é fundamental. De novo, não resolvemos do dia para a noite, porque não é do dia para a noite que resolve mesmo. Vamos aumentar a malha do VLT. O prefeito quer transformar parte do BRT em VLT, tá? Em transporte de trilhos. Isso já foi anunciado pelo prefeito. Então, até 2025, a gente tem uma meta ousada aí, dada pelo prefeito, da gente colocar mais trilhos de VLT pela cidade do Rio e transformar alguns desses BRTs em VLT, para fazer essa transformação. É uma meta que ele colocou e já anunciou também ousada. É um investimento grande. Estamos terminando ali o Terminal Gentileza, que é inclusive na região do Porto, ali bem próximo. Esse Terminal Gentileza vai ser o coração dessas novas linhas e dessas novas linhas, inclusive do VLT. Tá? Então, assim que terminar esse Terminal Gentileza, provavelmente é quando se começará essas outras intervenções. Esse terminal, eu não sei direito exatamente a data que ele fica pronto, mas acredito ainda esse ano, mais tardar início do ano que vem. Pois é. Então, deve estar ali segundo semestre, início do ano que vem. Acho que esse terminal vai ser fundamental para essa conversa que a gente está tendo aqui. Então, assim, o tema transporte é um tema desafiador. Acho que o governo federal deveria se estruturar mais para esse tema. Eu sou um liberal por acreditar que funciona mais, mas também acho que as circunstâncias da Covid, da pandemia, trouxeram uma necessidade de um ativismo estatal um pouco maior em relação ao transporte. O mundo inteiro fez isso. Principalmente setor aéreo, quer dizer, as companhias aéreas pararam. Você ficou sem caixa. As barcas, os transportes, assim, infelizmente, vem essas crises e o governo aí também, eu acho que o governo meio que serve para isso um pouco, né? Que é um pouco de dar segurança e garantir o mínimo de funcionamento em momentos de crise. E eu acho que isso no Brasil não foi feito. Tá? Isso é uma crítica que eu tenho mais ampla. Em relação ao Galeão, especificamente, a gente está sendo enrolado, tá? Estamos sendo enrolados, isso é fato. A gente está brigando, né? Na última reunião com o ministro, o prefeito me autorizou e eu briguei com o ministro, então, e ele também, ele brigou também com os técnicos. Tem uma visão errada, na nossa opinião, da Secretaria Nacional de Aviação Civil em relação a um princípio chamado liberdade de voar. É um princípio lindo na fala. Porque quando você pensa em liberdade de voar, você fala, todos nós queremos liberdade de voar. Quem não quer liberdade de voar? É lógico que eu quero liberdade de voar. Se eu puder ter asas, eu vou sozinho. Mas só que ele é teórico, não funciona assim. Até porque você só vai voar se houver avião e aeroporto. Se não houver aeroporto nem avião, você vai voar de quê? De drone, não agora. Talvez daqui a uns 10 anos você vai montar o seu drone. Mas as pessoas normais vão para onde a passagem é mais barata, normalmente. Tá? Esse é o principal critério de escolha, especialmente se você está pagando a passagem. Quando a sua empresa está pagando ou o governo está pagando a tua passagem, você se dá o luxo de escolher um pouco, né? Você fica menos econômico. Mas quando é você que está pagando, você sempre escolhe o mais barato, tá?
Isso é a dinâmica do mercado, esse mercado funciona assim. E as empresas aéreas no Rio de Janeiro escolheram voar para o Santos Dumont, por uma razão prática de que Guarulhos tem uma malha de conectividade gigante, tá? E isso, obviamente, com a pandemia se acentuou, ficou muito mais concentrado no aeroporto de São Paulo, Guarulhos, e para as companhias aéreas, a margem de lucro fica maior no Santos Dumont. Não sou contra, acho que elas estão no papel delas, elas têm que trabalhar para lucrar, para prosperar, é o trabalho delas. Mas o nosso trabalho como governo é que a coisa prospere como um todo no longo prazo. Então, a regulação que nós estamos propondo é que você tenha conectividade no Galeão. Conectividade, lembrando também, não é só para pessoas que moram e param no Rio de Janeiro. Né? Se você viaja para o exterior, se você viaja até para São Paulo, se eu tiver que ir para o exterior, hoje eu vou ter que parar em São Paulo. Eu não fico em São Paulo, mas eu me conecto em São Paulo. Então, quando você aumenta o número de conexões, não necessariamente aquele passageiro, porque a gente fala muito da linha vermelha e tal, mas o número de passageiros das conexões não necessariamente sai. Então, a competitividade econômica para os aviões que pousam ali ou saem dali é o que torna o aeroporto economicamente atrativo. Esse é o ponto. O mundo inteiro faz assim, tá? Os Estados Unidos faz assim nas suas cidades e estados, a Europa faz assim nas suas cidades e estados. Sempre que você tem 2 aeroportos numa região metropolitana, disputando passageiros com vocações distintas, há coordenação necessária entre aeroportos. A não ser que você tenha mais de 30 milhões de passageiros por ano somados no seu global de passageiros. O Rio nunca teve mais do que 25 no ápice. Tá? São Paulo tem 78. Então, se você tiver mais que 30 milhões de passageiros, isso quem diz é a ciência, a literatura do tema, pode liberar os 2 aeroportos que vai ter para todo mundo. Se você não tem isso, não coordenando, um deles morre. Isso aconteceu também em Minas Gerais. Fecharam Pampulha. A gente não defende fechar o Santos Dumont, pelo amor de Deus. A gente acha isso errado. É justamente também por isso. Agora, em Pampulha lá, fecharam. Concentraram tudo em Confins. E a Secretaria Nacional de Aviação Civil diz que a lei da liberdade de voar impede que eles façam essa coordenação. Não é verdade que essa norma deles é de 2005, e entre 2005 e 2009 vigoraram portarias que coordenavam os aeroportos. Nesse sentido que eu estou falando aqui. Então, o que eu estou dizendo que nós estamos propondo já aconteceu no Brasil. E já aconteceu no Rio. E era assim no passado. Nós não estamos inventando a roda, nós não estamos trazendo invenções, nós estamos dizendo o seguinte, o Brasil fazia isso, estava certo. Num dado momento, houve uma crise aérea no Brasil em 2009, se optou por revogar essas 2 portarias sem nenhum tipo de estudo ou critério. De lá para cá o Galeão vai perdendo. É reiterado, de lá para cá o Galeão vai perdendo. Não é de hoje esse problema, não é nem de ontem esse problema. Agora, nós tivemos uma Copa, uma Olimpíada no meio do caminho que deram uma sensação de, opa, não, está tudo bem. Claro, aumenta muito, ali exponencialmente naquele momento é o que ela procura. Mas passado esse período de 2016 para cá, eu tenho certeza que vocês sabem que a coisa degringolou. Né? E aí, de novo, não é uma coisa de ontem. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, façam gatilhos. Façam a coordenação com gatilhos. Na medida em que vai crescendo o número global de passageiros, vai liberando rotas nos 2 aeroportos. Façam gatilhos ao longo do tempo, se adaptem, façam adaptações. Mas isso é fácil de fazer. Isso é uma decisão do ministro de Portos e Aeroportos, ou do presidente da República. Assim, mas não vai resolver na canetada. Mas nós não estamos dizendo que é canetada. Nós estamos dizendo que você começa a coordenação, o mercado começa a reagir aos incentivos criados, começa a se adaptar às novas regras e você começa a sentir a melhora. É assim em qualquer setor. Então, assim, para nós é bem claro. Eu acho que nós temos uma adesão grande de vários técnicos nesse tema. A gente tem números para provar tudo que a gente está falando. Isso é uma apresentação própria. Mas eu acho que isso é um tema absolutamente central, crucial e coração para a economia e infraestrutura do Rio de Janeiro. Tá? Estado, não estou falando da cidade apenas, estou falando do Estado. A quantidade o valor das cargas daqui fica mais caro para importar e exportar. O número de passageiros cai, a atratividade econômica cai. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo agora que a gente vai divulgar, a gente perde cerca de... Em 10 anos, a gente perde cerca de quase 50 bi do nosso PIB aqui, do estado do Rio de Janeiro. Quase 50 bi do PIB você perde. Isso em 10 anos. São quase 500 mil empregos em 10 anos que você deixa de gerar, só nessa brincadeira que nós estamos falando aqui. 500 mil. Em 10 anos, mas 10 anos é 50 mil empregos por ano, 50 mil famílias, você estamos falando aqui de quase 5 bilhões por ano, não é irrelevante. Não é relevante, é muito relevante. A hora que você perde a relevância global, porque você sai do mapa direto, então é uma coisa, a gente paga passagem mais cara, a nossa passagem está mais cara. Então, assim, isso é um tema crucial para nós, a gente pede muito a ajuda de vocês já estão dando
individualmente ou coletivamente, mas eu reforço esse pedido, assim, isso não é uma luta ideológica, isso não é uma luta contra o governo, isso é uma luta, tem dados técnicos para mostrar o que nós estamos falando, tem ciência envolvida, isso já foi feito no Brasil e, na nossa opinião, isso é um erro regulatório do país que está nos trazendo prejuízo. O Rio de Janeiro é a principal porta de entrada de turistas estrangeiros também. E nós estamos deixando de ser. Aí, para São Paulo fica fácil, né? O cara já tem economia por gente, o cara tem um estado com 20 milhões de pessoas, tem um interior forte, 78 milhões de passageiros por ano, e ainda tem voo direto à torta e à direito, nós vamos competir aqui, nós estamos do lado dele e vai ser difícil. Sim, então, de novo, acho que isso é um tema crucial aí de transporte para o estado. Ele se basta, ele vai resolver todos os problemas? Não, mas o fato dele estar definhando é muito problemático, e a gente perde competitividade de um modo geral. Aí eu acho que o governo do estado pode ser mais ousado, talvez em concessões de rodovias estaduais, melhor ligação dos portos. A gente agora, quando eu cheguei no governo, a gente resolveu agora o Distrito Industrial de Santa Cruz, a gente fez agora lá enfim, ali era a roça, as nossas indústrias basicamente entravam e saíam na roça, porque era lama e mato. Agora a gente urbanizou, tá? A obra vai ficar pronta 100% esse ano, mas já está urbanizada, a gente gastou ali 17 milhões de reais, urbanizamos tudo. Então, hoje a indústria ali que vai e vem já está com asfalto, já pode andar, a pessoa já pode chegar de outras maneiras que não sejam um caminhão 4x4. Né? Isso melhora o preço de seguro, isso melhora o preço da segurança do trabalhador, isso melhora, enfim, isso é um ganho de produtividade e era uma vergonha. Então, já resolvemos também, endereçamos esse problema. Então, assim, a gente temos 2 anos, né, de trabalho. Temos mais 2 aqui. A gente dorme pouco, e tenta botar as coisas em ordem. E aí você falou de ordem pública, a gente tem uma votação essa semana na Câmara, acho que essa semana, que é da Guarda Municipal. Eu acho que tem um erro nacional, porque a Guarda Municipal, pelo Supremo Tribunal Federal, não foi considerada agente de segurança pública. Tá? Às vezes a gente não sabe disso, mas isso é importante ser dito. O que isso significa na prática? Ele não tem o poder que o policial tem. Tá? Ele tem menos, ele é menor. Na estrutura de segurança pública nacional, o guarda municipal foi considerado não integrante do sistema nacional lá de segurança pública. Tá? Eu acho um erro. Inclusive, existem projetos no Congresso Nacional para incluir a Guarda Municipal, até porque eles fazem parte desse policiamento ostensivo na cidade e ajudam em muitas coisas. Não dá para o cara ser só um zelador para dizer que aqui a luz não está funcionando. Se você estiver pichando, eu vou te pegar. E porque isso diminui o papel da guarda, a população não entende, porque ela está vendo um guarda que não está fazendo nada. Então, e aí, meu amigo, não vai prender o meliante aqui, não? Não, desculpa, eu não sou policial. A resposta que ele pode dar é essa. Tá? E quando ele chega e faz a prisão em flagrante, algumas prisões em flagrantes deles até foram desconsideradas. Então, estou dizendo isso porque existe um erro estrutural também, na minha opinião, que vem de cima. Mas, independente de qualquer coisa, o Crivella aprovou que a carga do trabalho desses policiais fosse de 12 horas por 60. Trabalho 12, descanso 60. Trabalho um dia, descanso 5. Assim, desculpe, mas você não vai ver polícia, não vai ver guarda na rua. É tão simples quanto isso. Você trabalha um dia, descanso 5. Então, estamos mudando, quer dizer, estamos tentando mudar isso na Câmara. O apoio de vocês a esse tema acho que é fundamental. A gente consegue colocar na rua 300% a mais de efetivo, se a gente mudar essa regra. E nós estamos seguindo o que outras cidades brasileiras fizeram. Então, o que é o regime? 12, você pode escolher 12 por 36, que é o natural que se faz, 40 horas semanais, ou aí tinha mais uma regrinha lá, 24 por 72. Aí isso vai botar, a gente vai sair de 800 guardas na rua para 2.500 guardas nas ruas. Sim, mas precisamos do voto dos vereadores. Os guardas são mobilizados, eles têm uma força sindical lá, enfim, tem um apoio de determinados grupos, então a gente precisa do apoio da sociedade para votar isso. Eu acho injusto com a sociedade pagar essa conta dessa maneira como está hoje, tá? Em prol de uma categoria ali que aproveitou uma brecha politicamente fraca do ex-prefeito e passou essa norma que eu acho absurda. Isso ajuda. A gente tem uma concessão de iluminação, trocando toda a iluminação da cidade, basicamente, pela luz de LED, que é mais econômica, que ilumina um pouco melhor. Enfim, a gente avançou aí nos últimos 2 anos nessa troca intensa para tentar melhorar esse ambiente. O maior desafio que a gente tem em ordem também é a população de rua.
População de rua não é um tema fácil, ele não é um tema elementar, as pessoas estão na rua por várias razões, não é uma só. Se fosse uma só, né? Vamos fazer isso e elas vão. Vamos dar um abrigo e elas vão querer ir. Vamos dar comida e emprego e elas vão sair. Não é todo mundo que vai acontecer isso. Né? Então, ela é multissetorial, ela tem uma complexidade. E, assim, em algumas regiões da cidade, a filantropia, ela mantém um pouco aquela coisa ali meio assim, num outro clima, vou dizer dessa maneira, para não ser politicamente incorreto. Porque você vê aqui no centro, você tem várias entidades filantrópicas que passam o dia inteiro dando coisas, né? De uma forma não tão organizada assim, uma coisa legal. Do seu ponto de vista humano é importante, porque a pessoa está passando necessidade. Do seu ponto de vista da cidade, ordenamento, quer dizer, você cria uma sensação ali que a coisa está meio... né? Você está num clima meio esquisito para alguma coisa. Você fica com medo, as pessoas têm medo e tal. Então, a gente também, por exemplo, Zona Sul do Rio de Janeiro, as pessoas dão bastante dinheiro. Eu sei, porque a gente às vezes circula com assistência social e... eu ganhei 4 quentinhas hoje, vendi 3, comi uma. Então, tem um negócio aí girando também em certas regiões que virou um negócio. Virou uma exploração da filantropia. A pessoa traz a coisa... Comida de cachorro. Vocês já repararam que todos têm cachorro? Porque a gente não pode levar cachorro. Comida de cachorro virou um negócio paralelo. E as pessoas começaram a comprar ração de cachorro, a pessoa pega aquela ração, vende. Vende por um preço maravilhoso. Porque eu não compraria aquela ração por R$200 e você está me vendendo um saquinho de ração cheio por R$10 para o taxista. Quem compra? Taxista, motorista de Uber, um ambulante, a pessoa que trabalha no pequeno comércio, a pessoa que mora longe. O próprio morador de rua te pede dinheiro, falando, eu quero comprar um saco para vender biscoito. É porque a pessoa... Muitas pessoas... Então, assim, tem casos humanamente difíceis, desafiadores, tem casos que daria para resolver e que a gente tem um desafio um pouco social, um pouco maior. Então, assim, eu não tenho uma resposta de como resolver isso. Eu não sou especialista. A gente faz um pouco a nossa parte tentando gerar emprego, tentando puxar essa atividade. Realmente, o desenvolvimento social tem essa atribuição mais específica. Essa área eu toco menos, mas eu entendo que é uma reclamação constante, principalmente dos setores econômicos um pouco mais organizados, que estão nas suas lojas, nas suas vitrines, nos seus restaurantes, etc., que tem essa interação, muitas vezes, que afugenta, ou que dá medo, ou que eventualmente pode causar uma situação mesmo, uma agressão, ou um pequeno furto. É o desafio que a gente tem. Não é um desafio só nosso, tá? Por outro lado. Você vai ao centro de São Paulo hoje, tem um padre lá, aqui tinha um vereador que resolveu distribuir barracas. Um vereador aqui que distribuiu barracas, agora ele é deputado federal. Ele tem essa prática de fazer camping das pessoas e deixar as pessoas ali, que eu acho que ele acha que é a solução para aquelas pessoas. E em São Paulo você tem um padre que faz isso. Então, você hoje vai ao centro de São Paulo, você vê uma quantidade de barracas imensa. Eu não acho isso adequado. Aí você fala assim, mas falta política habitacional. Ok, vamos trabalhar o tema, vamos melhorar a política habitacional. Precisa fazer o quê? A gente também constrói Minha Casa Minha Vida e estimula a construção, mas tem que construir aqui. E é isso que nós estamos tentando fazer agora. Tá? Então, nós estamos mudando a regra para construir habitação social para cá, porque as habitações foram construídas onde a terra é mais barata, que é lá na Zona Oeste. Só que o caminho para a atividade econômica aqui, para a pessoa que mora lá, é muito grande. 1h30, 2 horas, 3 horas de deslocamento. Então, muita gente não quer. Então, a pessoa vem para cá, trabalha 5 dias na semana e volta para casa só no final de semana. Existem muitas histórias assim também. Então, são vidas duras dessas pessoas também. Não estou tirando aqui o lado dessa fragilidade. Mas por isso que eu estou dizendo, assim, acho que esse desafio específico, aí eu também acho que é uma apresentação própria, talvez de quem entenda mais desse assunto do que eu. Aí eu tenho um pouco mais só de feelings do que respostas aqui. Bom, eu não vou me alongar muito não, presidente, é coisa rápida. O secretário, primeiro, parabéns, Chicão. A sua apresentação, acho que contemplou muito dos nossos desejos aqui de ver uma cidade melhor para se viver, para se trabalhar, para se empreender e para se visitar. Esse é o nosso mantra aqui na Associação Comercial, a partir de agora. Mas eu queria deixar de lado um pouquinho as questões gerais, eu queria focar, já que você está aqui, eu vou fazer pedido, já como futuro presidente. Primeiro, eu quero te dizer que nós estamos totalmente alinhados com a maioria das coisas que você aqui estruturou de pensamento. Eu, por exemplo, é um compromisso de campanha
que eu vou executar, que é a Escola do Empreendedor. Então, eu queria muito que você depois eu quero conversar privadamente com você para entender como capacitar esses 2.800, sei lá quantos são, programadores. Eu acho que essa escola nossa do empreendedorismo pode ser direcionada também para a formação de programadores que possam suportar as empresas pequenas desenvolvidas, startups e tal. Então, além de ser uma escola que vai ser focada nos empreendimentos online, principalmente, no comércio online, eu preciso, de fato, fazer com que o empresário, o microempresário, o novo empresário, o jovem empresário saiba minimamente programar aquilo que ele está desejando fazer para o seu negócio. Mas eu já tenho uma visita marcada com o prefeito Eduardo Paes nesta sexta-feira, ao meio-dia. E eu estou levando já 4 demandas, e aí vou precisar do teu apoio para aprovar as 4 demandas. A primeira delas é que este prédio aqui, ele precisa ser incluído nessa área de incentivo tributário do ISS. Ele é um prédio tombado pelo patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, e ele precisa ser um hub de inovação e transformação digital para a cidade do Rio de Janeiro. Para as novas empresas, novas startups que queiram se instalar não somente no Porto Maravilha, mas que tenha também nesse prédio a ambiência adequada para esse tipo de negócio. Eu sei que a área incentivada ela para ali na Presidente Vargas do outro lado. Não é para estender para toda essa região, mas esse prédio, pelas características, por ser um prédio do empreendedor, isso aqui é chamado Casa do Empreendedor. Aqui é que tem que ser o locus para a gente ter o empreendedorismo digital. Então, eu vou precisar da tua ajuda, e eu sei que você tem uma força política imensa com o prefeito, e eu vou chegar lá e falar, já falei com o Chicão, tá? E ele balançou a cabeça afirmativamente durante a minha fala. Então, eu estou entendendo que eu posso falar com o prefeito sobre isso. A segunda coisa que eu vou levar de pedido para o prefeito é que a gente traga para este prédio o Conselho da Cidade. A sede do Conselho da Cidade ser aqui nesse prédio. Eu sou conselheiro da cidade, Rebuse é conselheiro, não sei se o Raul deve ter, a Lucy, eu creio que é também, não sei. Bom, o fato é, se a gente trouxer o Conselho da Cidade para ser sediado aqui, interligando o Conselho da Cidade aos conselhos empresariais da Associação Comercial, que são muitos e que vai ter de cultura, vai ter de tudo quanto é jeito aí, tem um monte de conselho que nós estamos criando, eu acho que ajuda a prefeitura a tomar as melhores decisões, porque os empresários que fazem parte do conselho, junto com os representantes da sociedade, no conselho da cidade, os nossos empresários que estão aqui poderão ajudá-los a tomar uma decisão que seja mais eficaz. Então, eu vou também pedir essa sua ajuda para a gente pensar criticamente se faz sentido isso, que o Conselho da Cidade esteja fisicamente instalado aqui. Eu já conversei com o Rodrigo, da iniciativa FIS, nós não temos aqui na Associação Comercial ainda uma estrutura de inteligência artificial, de capacidade de analisar o que a gente precisa fazer em termos de inteligência através dos seus algoritmos, através das suas avaliações que são feitas de forma muito intensa. Então, eu pedi ao Rodrigo, e ele disse que vai disponibilizar isso pro bono para a gente, nessa minha gestão, que é entender, de fato, quais são os nós, quais são as dores dos micro e pequenos empresários em termos de desburocratização da sua vida, para que eu não fique tomando iniciativas que não sejam as mais adequadas. Você já me deu aí os inputs do que já está fazendo. Mas eu preciso entender se isso atende de fato, porque a minha intenção é criar lá embaixo, em uma das lojas onde tem lá as duas, do lado da Buenos Aires tem uma loja, do lado da Alfândega tem outra loja, que era um café e restaurante. Nós vamos transformar uma daquelas lojas na loja do empreendedor. Tipo a loja do cidadão lá de Portugal, que quem já foi lá conhece, ou aqui o nosso Poupa Tempo para pessoa física, nós vamos fazer a mesma coisa para pessoa jurídica, que o cara entra aqui e ele resolva a vida dele online, on time, full time, do jeito que você já está fazendo para algumas coisas, nós queremos fazer para o todo. Na terça-feira, Rui e eu temos um encontro com o Nicola, o chefe do gabinete do governador,
para tratar desse tema. Eu quero botar o corpo de bombeiro, as coisas que são do Estado, as coisas que são da Prefeitura, tudo no mesmo ambiente, com a parceria feita com a FEComércio e com a Firjan. A Firjan já apresentei, ele já topou. FEComércio eu vou apresentar semana que vem, se topar, a gente faz em conjunto uma loja do empreendedor aqui. Mas antes eu quero fazer o diagnóstico situacional e das necessidades dos nossos empreendedores. Então, essas são as questões que eu vou levar para o nosso prefeito, e eu vou precisar muito da sua ajuda no sentido de politicamente fortalecer isso. Mas eu vou te mandar estruturadamente o que vão fazer, como fazer, quando fazer, para que você possa não somente nos ajudar a convencer o prefeito, mas também dar os inputs. Olha só, faz isso que melhora, faz aquilo que melhora, que a gente está precisando muito dessa sua ajuda. Você, Chicão, é um cara que eu tenho uma admiração enorme, sabe, Luci? Porque é um secretário espetacular, o entusiasmo. Esse cara trouxe esse Web Summit. Eu estava lá em Portugal há 2 anos atrás, quando ele foi lá pela primeira vez com o Eduardo Paes, para tentar convencer aqueles caras que são donos do Web Summit para vir para o Rio, fizeram uma apresentação maravilhosa. Eu tenho a impressão que o Chicão deveria vir para um dos nossos, sei lá, tá aqui participar da ativação comercial de uma forma mais intensa, porque com cabeças como o Chicão, a gente vai chegar muito longe, sabia, Luci? Eu conheço o Chicão. Já era Chiquinho. Era o Chiquinho. Era isso que eu queria te falar, Chicão. Da sua, Minha avó, Tereza. exatamente, a Tereza, a avó dele. A minha amiga, muitíssima. Então, eu vi esse menino crescer bastante. Pode até fazer um filme dele. Olha aí, que chique, seria chique. Foi, eu acredito Sim, nele. Obrigado, Luci, pelo carinho, José também. Assim, contem comigo sempre, sempre que vocês quiserem. Estou aqui do lado, a gente vem, faz reunião, faz apresentação. Se tiver que vender a cidade para alguém, a gente vai também. Assim, a gente está super à disposição. A gente vem para cá. Boa ideia. Se bobear, a gente pode botar aqui um... A gente pode, de repente, pensar nisso. Eu tenho 340 servidores de licenciamento. Podemos pensar aqui a parte do centro, acho que é uma boa. É isso. Tem loja lá embaixo. E sobre pagamento de imposto, assim, eu acho que o prefeito vai estar super aberto a isso, José, para discutir. Assim, de novo, acho que o prefeito hoje tem essa pegada de fazer o que for preciso para reativar e reanimar aqui. Acho que está super dentro da agenda discutir isso e como é que você reocupa esses prédios, como é que você faz ele funcionar. Sim, o Senac tem sido um parceiro muito grande nosso da prefeitura, tá? Assim, só tenho aí a agradecer também ao Senac, que na figura também do Antônio, do Sérgio, eles têm nos ajudado muito, até trazer o Web Summit, fazer esses eventos. Não teria sido possível sem o Senac, até eles estão na luta agora lá dos 5% da Embratur, entrar numa temática, mas assim, tem sido super parceiros da cidade, abertos. Esse negócio do One Stop Shop, eu sou super adepto. Você vai ter uma dificuldade dos próprios órgãos, tá? Não é tão fácil. Assim, eu gostaria de fazer isso dentro da própria prefeitura e é um certo parto. Mas eu acho ótimo, se a gente conseguir juntar Estado e município no mesmo lugar, maravilhoso. E, assim, alterações legislativas também, eu acho que isso é um ponto que, às vezes, a gente fica silencioso, né? Porque a gente fala do que a gente vê, mas, às vezes, essas alterações legislativas e regulatórias podem ser divisores de água para determinadas coisas. Então, a gente também está super aberto. Eu criei uma subsecretaria chamada Subsecretaria de Ambiente de Negócios e Regulação. Ela reúne advogados e economistas para estudar os efeitos do impacto regulatório. É a única no Brasil. Então, assim, a gente consegue dar inteligência a uma tomada de decisão regulatória. É porque eu fui deputado estadual e eu vi como é que a decisão era tomada e fiquei meio traumatizado. Então, eu resolvi criar essa subsecretaria porque a gente desse essa inteligência. E eu acho que o Brasil precisa olhar um pouco mais para isso, né? A gente fala muito sempre de competitividade, por exemplo, quais são os efeitos da reforma tributária e tudo mais, a gente fala muito, mas às vezes tem umas coisinhas pequenininhas que com um esforço talvez um pouco mais fácil a gente desata um nó desgraçado na nossa vida, né? E eu, como estratégia de gestão, tenho focado nesses pequenos nós aí. Cara, isso aqui é fácil, vamos dar uma virada de uma chave aqui, que é um decreto, que é super fácil, basta o prefeito querer, é uma discussão fácil de encarar e tal, você
gira uma chavinha e a coisa funciona. Então, assim, contem com a gente para essas discussões regulatórias, contem com a gente para tentar ocupar também o prédio, a gente sempre teve à disposição e continuará estando aí para tentar ajudar. Né? E eu acho que, assim, de novo, a mensagem que o prefeito sempre me pediu para mandar, que eu tenho por convicção, é que tapete vermelho para quem traz negócio e gera atividade econômica na cidade. Né? E em homenagem a Luci, eu vou comentar do distrito de audiovisual, Luci, porque com o Leonardo Ed, da Cicave, que eu acho que é uma pessoa para estar perto de vocês, né, que é do Sindicato de Audiovisual, eles têm puxado muito tema junto com o pessoal do Rock in Rio, junto com o pessoal todo do circuito ali da Globo, até da Record, que tem um estúdio grande, a Globo, o próprio Rio Centro, o Polo Cinevídeo, que a gente agora fez uma nova concessão, né, que vai retomar aquelas salas, todos aqueles estúdios para produção audiovisual fundamental. Eu estava conversando pessoalmente com a Amazon para ter um estúdio, eles queriam fazer aqui no Porto um estúdio da Amazon para produções também, tá, de audiovisual, só que eles travaram um pouco, porque lá fora o clima ficou meio esquisito em termos de inflação, etc. Eles seguraram o investimento, mas estão olhando para o Rio novamente. A gente tem um programa de cashback agora da prefeitura para o setor, né? Então é um programa importante, porque aí não sei como é que funciona exatamente, que eu não sou, é mais da cultura ali que está funcionando, mas tem um programa importante para o setor, e ali na região da Barra, principalmente, naquela região onde tem o polo, que muito provavelmente será uma concessão, tá? O Parque Olímpico ali tem uma proposta do grupo que toca o Rock in Rio para fazer ali um grande parque de entretenimento, de produção de conteúdos e de fomentar mais aquela região ali. Isso poderia, você está falando de parque, eu estou me lembrando. Nós temos um projeto que é o Amazônica Origem, e nós criamos uma empresa para isso. Quer dizer, é um projeto ambicioso que tem alguns desdobramentos. Num desses desdobramentos é um parque temático sobre a Amazônia, com todas as suas lendas, com todas as suas figuras, entendeu? Porque, na verdade, indo adiante, no Rio de Janeiro você tem o Brasil inteiro. Quer dizer, eu que já estou celebrando esse ano 60 anos de Hélice Barreto, o que, modéstia à parte, é uma façanha, porque 60 anos fazendo cinema, que é uma atividade de risco, isso não existe. Nós estamos sendo cercados. Obrigada. Lucila e Carlos. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que essa parte, Chicão, está um pouco... Nós temos aqui a Rio Filmes, nós tínhamos um encontro ontem com o Figueira, mas deu um problema na última hora, não aconteceu. Então, o Rio já esteve muito mais ágil, entende? Eu sei disso porque filmo. Na época do Conde, por exemplo, o Conde entrou com uma boa parcela no filme Bossa Nova e me fez um pedido, Luci. Eu gostaria que você pusesse no filme a maior parte das construções Art Deco do Rio. Isso aconteceu. Depois, nós recebemos correspondências de revistas de arquitetura falando sobre o filme, porque o Bossa Nova foi uma coprodução com a Sony Classics. Então, foi provavelmente o filme brasileiro mais visto no mundo inteiro, porque, claro, teve uma distribuidora internacional. Então, houve essa possibilidade toda, entende? Então, eu julgo... Gente, eu sou mineira, mas o carioca tem mania de se comparar com São Paulo, ida e volta, né? Muito bem. Então, São Paulo está tendo toda uma visão e um estímulo para o audiovisual muito maior do que o Rio de Janeiro. Entende? Agora, por exemplo, estão em Cannes, que é o maior centro de negócios de cinema, que hoje em dia, dado o volume, eu vou ser curta, dado o volume de investimento que você tem que ter para um filme,
está ficando cada vez mais difícil. Quer dizer, um filme, você tem que fazer um filme e tem que falar para o mundo. Evidentemente que isso é uma razão de custo e benefício. Você pode fazer um filme também aqui para o Brasil, custando mais barato, né? Mas o ideal é falar para o mundo, como os Estados Unidos fez, e conseguiu, com isso, que a sua cultura, né, invadisse o mundo inteiro, né, ajudada com a sua distribuição, porque essa parte também é fundamental. Muito bem, São Paulo está com uma consciência maior disso, com a SPCine, entende? Aqui no Rio, a Rio Filmes precisa valorizar mais a Rio Filmes, entende? A Rio Filmes é ligada à prefeitura, não é isso? Então, Da prefeitura. Aliás, a gente remontou Rio Filmes, né? Porque o anterior tinha feito uma maldade danada. É isso. Eu não sei onde, sinceramente, eu não sei qual é o endereço deles, mas a Rio Filmes é uma empresa da prefeitura. você está vendo o Eu absurdo? não sei nem qual é o endereço deles, é verdade. Você nem sabe onde é a Rio Eu Filmes. encontro ele lá na prefeitura. Ele me visita sempre, né? O Figueira, mas eu nunca fui na sede dele. Vou até descobrir onde é que ele está. A Rio Filme está situada em Laranjeiras, Aí, ó. naquelas casas lindas Pronto, eu tenho que agora que visitá-lo. foram restauradas e estão, Chicão, abandonadas. Vou visitá-lo agora. Essa que é a verdade. Legal. Abandonadas. Muito bem. Então, existe em São Paulo uma visão muito maior. Você sabia que a indústria da criatividade está aí, o audiovisual também, o cinema? É o terceiro volume de negócios do mundo. Primeiro você tem a indústria de armamentos, depois você tem a aeronáutica, e em seguida a indústria criativa. Tá certo? E que o Brasil e a China são os países que mais estão crescendo dentro disso. E que o Rio de Janeiro tem a vocação para o cinema, pela sua beleza, por tudo, pelos seus habitantes cariocas, né? Isso está descuidado, Chicão. Vamos resolver isso. Vamos lá. Eu fiquei um pouquinho distante até desse tema. Ele está muito na cultura, né? E aí o Cicave lá, o Leonardo, ele sempre faz uma força muito grande para sair um pouco da cultura e vir para desenvolvimento econômico com um olhar de impacto econômico. E até falando de audiovisual, porque casa um pouco, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente está investindo muito, o prefeito está investindo muito na questão de games, que, aliás, José, acho que aqui pode ser um polo desse desenvolvimento dos e-sports que a gente está falando, e games. A prefeitura está querendo esse espaço para criar essas arenas, esses hubs de desenvolvimento. Não é exatamente o cinema, o audiovisual, mas é um audiovisual diferente, né? Ele, na verdade, casa... Ele está ali, ó. Game é game, cinema é cinema. É verdade. É isso. Com as coisas, porque a gente consegue. É uma questão mais política mesmo. A gente consegue encaixar todo mundo. Então, eu estou falando muito com o Leonardo. Sim, o Leonardo me provocou há 2 anos, agora a bola está com ele. Ele tinha feito uma proposta dessa criação desse distrito com incentivos e aumento, porque o prefeito lançou agora um pacote da cultura, que eu imagino que contempla o setor, de 350 milhões. Tenho estado com o Léo sempre. Acho que eu tenho estado com o Léo várias vezes, mas agora eu devolvi um pouco a bola para ele, porque faltava ele me dizer o seguinte. Eu falei, Léo, concreto, o que você precisa? Me diz ponto a ponto. Né? Porque quando vem concreto também a gente joga melhor. Por exemplo, quero isso aqui, essa situação, né? Ótimo, é isso. Você fica tranquilo, Léo está muito bem informado. Que bom. Léo tem um navio por trás. Ah, então é isso. Então tá pronto, está resolvido. É. Legal. Esperou muito tempo para se machucar, a pessoa legal. Que bom, que bom. Então estou falando com a pessoa certa. Então, maravilha, que bom. Bom. Eu vou ter que ir lá visitar, porque eu agora vou ter que visitá-los. Eu vou lá visitar.
Eu vou lá visitar. Você foi lá agora recente. Vou lá. Eles chamaram a gente para participar de um polo local de sites de produção. Só esse produção. É isso. Bom, mas contem conosco. Acho que também essa é a mensagem aqui. Isso aí, a nova diretoria, capitania liberada para você. Você está aqui com vocês. Opa, tem mais uma pergunta também. Primeiro, parabenizar, né? Isso eu sempre falo ali. Pela primeira vez na prefeitura, eu vejo um grupo de pessoas jovens com grande responsabilidade, fazendo um grande trabalho ali dentro. Tem a sua equipe ali. Eu acabo tendo mais contato ali com o Marcel, com o Manuel. Adoro ficar perturbando eles. O pessoal do Mariano também, enfim. E aí eu fazia a pergunta justamente sobre isso, a questão do esporte eletrônico, né? Ano passado tivemos um Major, né, do CS, lá na Geonesse Arena, e até onde eu fiquei sabendo, a ECL, que é a organizadora, estava querendo fazer um contrato de 4 anos, né? Fazer 4 eventos seguidos aqui desse campeonato mundial. Pode. E aí teve uma reorganização ali dentro da prefeitura em relação a isso, porque estava dentro da pasta de tecnologia, aí do final do ano passado para esse ano mudou. Como é que ficou esse? Vai manter esses eventos? Por exemplo, questão de São Paulo, né? O pessoal fala, o pessoal adora ir para São Paulo. E eu recebo um feedback completamente diferente, porque todo mundo do setor vem falar comigo, o pessoal do CBCS, né, que é o Campeonato Brasileiro do CS, pessoal do LoL. Assim, Israel, óbvio, para São Paulo a gente tem uma estrutura pronta, mas a gente quer fazer no Rio. Porque São Paulo a gente faz o evento, acabou, todo mundo vira o olho e vai embora. O Rio de Janeiro não, tem festa antes, tem festa no evento, tem festa depois do evento, o pessoal emenda no final de semana, já fica no final de semana. Então, para quem está organizando, é muito prazeroso ficar aqui no Rio. Então, até me perguntaram na época, eu fui conversar com o Marcel ali no galpão que era do YouTube, né? Porque já é uma área pronta ali para receber esse tipo de evento. Como que ficou o andamento disso? Está em qual secretaria hoje? Vai manter o contrato? Agora está diretamente no gabinete do prefeito. É uma coordenadoria específica de esportes, que envolve essa parte de games. Tem o Xande, ele era um jornalista especializado no setor, o prefeito chamou ele para ser o coordenador. Então, assim, está sendo tratado até diretamente pelo gabinete do prefeito. E eles têm envolvido todos nós nessa discussão. Vamos criar um hub, vamos usar o Parque Olímpico para isso, vamos transformar alguma daquelas arenas ali justamente nessa parte de games, né? Como eu mencionei, aquela área deve eventualmente ser concedida, tá? Parte daquela área ali, porque tem várias áreas privadas ali no Parque Olímpico, e isso deve virar, e aí um daqueles prédios, talvez o prédio do IBC, que era do Broadcasting, ele vira um grande hub, um espaço grande para isso também. Então o prefeito está super dentro dessa pauta, a gente está tentando trazer mais eventos para cá. São Paulo, sim, saiu na frente. A gente fala muito de São Paulo porque realmente, assim, a gente tem o benefício de estar perto e o desafio de estar perto, porque a gravidade é grande também, né? Assim, tem muitos mineiros que vêm para o Rio, fazem negócios no Rio, estão no Rio, como a Lucy, mas os paulistas que também têm uma riqueza grande ali acabam levando parte desses mercados interessantes. Levaram o audiovisual da gente aí, quando a gente deu mole, quando o Rio jogou contra o audiovisual por um tempo, o pessoal esperto lá falou, opa, nós queremos e vamos ajudar. Quando estava fazendo essa transição para o streaming, mais forte foi quando São Paulo se mexeu antes e o Rio ficou discutindo aqui com pessoas fazendo maldades com o setor. Não era nem que eles não estavam trabalhando pelo setor, eles estavam trabalhando contra o setor, né? É diferente, é até pior. Eu lembro da discussão do Festival do Rio, que como eles estavam sendo tratados aqui, por exemplo. Então, isso foi afastando esses novos entrantes, games. O cara foi para onde? Foi para lá, porque os caras estavam espertos. Então, por que aqui no Rio a gente está falando de cripto, está falando de inovação, está falando de economia verde? Por que a gente está falando de inteligência artificial? A gente quer ser o epicentro dessa discussão. Eu tive com o Sam Altman agora, jantando com o prefeito, quer dizer, o criador do ChatGPT, né? A gente esteve na Gávea Pequena, trazendo mais coisas para o Rio, falando diretamente com o fundador. Imagina, a gente não estava tendo isso. E quando você também não tem muito isso, você não vai... As coisas não vão acontecendo na sua cidade. As pessoas já acabaram indo meio naturalmente para lá, porque a coisa estava acontecendo ali. Então, o esforço que a gente está fazendo é de estar à frente da curva.
que a gente está pegando as áreas mais disruptivas, ou que a gente entende mais disruptivas, e tentando estar à frente da curva, porque aí isso faz com que no longo prazo, eventualmente, você já seja o lugar para estar. Ah, não, inovação é lá no Rio, o cara não vai nem pensar em São Paulo, deixa o cara levar o, sei lá o que para lá. Vem para cá a pessoa que estiver inventando uma coisa um pouco mais diferente aí, vem para cá. A gente quer isso aqui, a gente quer essa pessoa. O que gera riqueza é gente. Tá? A nossa visão é essa. O que gera riqueza é gente. No final, é gente. No final, é sobre ter gente. Tá? Então, tudo que a gente está fazendo aqui é para isso. No final, eu quero ter gente. Eu quero ter gente interessante e interessada. Porque se a gente tem um êxodo de pessoas, a gente não tem nada. Então, estamos fazendo esse esforço. Primeiro me apresentando, eu sou Mauro Benstock, sou conselheiro aqui da Associação Comercial. Primeiro, parabenizar o José, parabenizar vocês pela apresentação. Eu atuo com diversidade etária, integração entre gerações, e você tocou em alguns pontos muito interessantes lá. Quando a gente fala de inclusão produtiva, você mencionou 2 eventos. O Open Innovation Week vai ser no segundo semestre. No dia 3 de outubro. 3 de outubro. Maravilha, uma excelente notícia. O Web Summit foi um sucesso, então parabéns. A gente acompanhou todos os dias. E o que eu queria colocar é o seguinte: quando a gente fala de diversidade de forma geral, e quando eu falo de inclusão, o meu foco é a idade. Então, quanto mais a gente tiver um ambiente harmônico entre as gerações, a gente está falando de envelhecimento hoje, está falando de população brasileira que gera em torno de 2 trilhões de reais na economia do Brasil, que são 50 a mais. O que tipo de atividade, ações, você está planejando para, quando a gente fala de startup, por exemplo, integrar esse grupo também a essa economia tão vibrante, a economia do startupeiro, e como essa geração mais velha pode contribuir. Porque nós temos números que comprovam que as startups de sucesso no mundo têm, em média, em seus fundadores, 45 anos. Em termos de idade média. Então, essa troca geracional, essa troca de experiência e conhecimento faz total diferença para o sucesso. E isso que a gente está querendo no Rio de Janeiro, alavancar cada vez mais esse tipo de intercâmbio entre todos. Que tipo de ação vocês estão pensando nesse sentido? Legal. Primeiro, obrigado, porque eu acho que isso é um tema fundamental e a gente, na verdade, estava cuidando dele pouco, tá? A gente não tinha muito esse olhar, a verdade é essa. E eu fui ter mais esse olhar no programa Dores Cariocas, porque a primeira turma a gente restringiu a pessoas de 17 a 29. E acabamos de mudar isso. Agora liberamos, não tem mais idade. Então, se você tiver programadores cariocas, tá? Que é justamente para formação em programação. E a gente falou, não, vamos fazer uma garotada de 17 a 29 e tal. Foi legal, mas aí depois eu parei de pensar, por que a gente está fazendo só para jovem, né? Na verdade, se você tem 40 e quer fazer uma transição, quer aprender uma coisa nova e está numa situação em que isso poderia ser um diferencial para a sua carreira, a prefeitura poderia ajudar sem problema. Então, por exemplo, fizemos esse ajuste no programa. O segundo edital que vai sair agora não tem restrição de idade. Então, uma pessoa de qualquer idade poderá se inscrever para fazer programação. As vagas prioritárias serão para quem se formou numa escola pública ou para quem vem de regiões da cidade mais pobres, tá? De índice de qualquer idade. Essas são vagas prioritárias. Antes a gente também tinha feito exclusivo para quem se formou na escola pública. Agora a gente também tirou essa exclusividade, porque muita gente da classe média não vai necessariamente para a escola pública, mas também não deslanchou na vida e tem uma questão ali que poderia ser diferenciada. Então a gente volta prioritariamente, mas não exclusivamente, como era antes. Então, isso vai falar com mais pessoas de diferentes idades e diferentes épocas. Então, esse é um exemplo de um programa ajustado, justamente com esse olhar de que a gente, na verdade, poderia fazer uma inclusão maior. Então, esse programa vai rodar agora. A gente vai... Primeira turma deve ser em agosto. Tem que ser em agosto, né? Não deve ser, não. Eu vou dar um jeito que tem que ser em agosto, porque senão a gente não forma ainda esse ano. Então, a gente está fazendo isso. Os hubs que a gente está fazendo, o Maravale, o Centro de Finanças da Manhã, são para ser pontos de conexão. Como secretário lá, você vê projetos todo dia, as pessoas te apresentam todo tipo de projetos. E foi muito engraçado, porque no começo as pessoas apresentavam para mim o mesmo projeto. Pessoas diferentes que nunca se falavam apresentavam a mesma coisa para mim. Então, claramente, as pessoas não estavam se falando. Então, eu acho que o Rio não se fala também.
O Rio se fala em bolhas, claro, natural, qualquer sociedade, mas eu acho que a gente tem um certo aprofundamento disso, principalmente de zonas diferentes da cidade. A Zona Norte não fala com a Zona Sul, que não fala com a Zona Oeste, que não fala com a Barra, direito, né? Como deveria ser e como poderia ser. Então, quando a gente também cria esses hubs, a gente está querendo criar pontos de conexão. Beleza, eu estou empreendendo em determinada região da cidade, mas eu sei que lá eu consigo encontrar pessoas interessantes, inteligentes e interessadas que eu posso fazer negócio, que eu posso estar dentro dessa caminhada. Então, não tem um olhar específico para determinada idade, mas a ideia é a gente tentar, e a gente pode, com a ajuda sua e de outros, a gente pode potencializar um pouco mais essa agenda, essas conexões. Uma das ideias que a gente já promoveu é hackathon, já. Legal. O hackathon promove, por exemplo, que a gente pode estabelecer um grupo de qualquer idade em que tragam soluções para questões reais da cidade, né? E aí a gente entrega gerações também, né? E pode ser uma questão, um desafio da própria cidade para ser resolvido. Isso é fundamental, né? E o hackathon ele permite que todas as gerações consigam conviver no mesmo espaço e trazer soluções de maneira inovadora para a cidade. E você participe daquela solução também, né? Eu acho que isso é fundamental. Legal. Mas eu acho que esse tema dá para ser melhor explorado. Assim, a gente ainda não olhou com a questão da idade especificamente, mas a gente está tentando quebrar um pouco essas barreiras aí. Obrigado por todos. Eu queria só colocar 3 coisas aqui que vocês falaram. Uma é a terceira idade. Em São Paulo, início de ano passado, acho que Silver Week. O que é a Silver Week? A Silver Week é uma semana dedicada à terceira idade. A terceira idade no Brasil movimenta mais de 50% do PIB. E as pessoas acima de 60 anos, eu acredito que de cada 10 famílias no Brasil, 7 são bancadas por uma pessoa de terceira idade. 76%. Então, a gente podia estabelecer, eu tenho como trazer aqui o pessoal que fez isso em São Paulo, fazia aqui a semana, se chama da Silver Week, onde até avião é vendido por um preço promocional para quem tem acima de 60 anos. E deu muito certo. A segunda é que esse esquartejamento que há no município do Rio de Janeiro em termos de comunicação e poder, e isso também devido à cidade ser o grande Rio, ou seja, onde engloba a Baixada Fluminense e demais, também pela falência das entidades de classe, principalmente das associações comerciais de bairro, que o Josi agora vai fazer um trabalho de unificação delas aqui na casa do empresário, onde a gente, trazendo elas para cá, a gente consegue também, talvez, uma melhor comunicação dos empresários do bairro. Não é possível que o cara lá do Mercadão de Madureira não venha aqui conversar com a gente. O cara que está lá em São João do Meriti, naquele big depósito da Amazon, que por acaso pertence a um benemérito nosso, nunca nem veio falar. Então, não é só o poder público, isso é parte das entidades de classe saberem trabalhar nisso e convocar eles. E a terceira é uma coisa particular minha, vocês ficam falando de inovação, que a cidade do Rio de Janeiro é inovação. O meu pai, em 1900, na década de 50, ele não foi... Ele patenteou a pintura do café no Brasil. Mas esse cara maluco, ele era maluco, ele é um cientista, pintaram o café com sulfato ferroso, patentearam isso, e com isso fizeram o Brasil economizar mais de 40 bilhões de dólares na fraude do café, que o café era entregue ao torrefador a um preço vil, para ele poder vender barato, para que se tenha um aumento de consumo, e com isso, aumento de emprego. Não sei se vocês sabem, o café é a cultura que mais emprega por hectare no mundo. E o Rio de Janeiro era o maior produtor de café do mundo, se tornou a maior cidade favelizada do mundo. E aí, com isso, ele pintou o café, entregou ao Roberto Campos mandou patentear, ele ganhou a concorrência pública, menos no estado de São Paulo, que está sempre querendo ferrar a gente, né? Menos no estado de São Paulo, e pintou o café do Brasil inteiro. Então, foi uma inovação e depois virou presidente da Associação Comercial. Então, é uma inovação. Muito obrigado aqui pela sua presença. Eduardo Paes está de parabéns. O secretário que ele tem. A carta de portas abertas. Sexta-feira vamos estar lá em Josias com o prefeito, já com as suas autorizações assinadas, segundo Josias. E muito obrigado e boa tarde a todos.
E eu gostaria aqui que o José entregasse a você o livro da Casa do Empresário. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. José, por favor, assina aí o primeiro livro, primeira dedicatória, José.